Gente, vocês estão lembrando que terça-feira passada foi comemorado o Dia do Consumidor? Pois é, o Supermercados BH não esqueceu não, viu? Ele faz questão de reconhecer e homenagear todos os consumidores que deixam essa história de sucesso cada dia mais bonita. Então, em nome do BH, eu vou agradecer aqui a todos vocês que confiam na marca e que a desafiam diariamente. Afinal, é pensando em surpreender sempre cada um de vocês que o BH corre atrás das melhores marcas e das melhores novidades para oferecer uma experiência de compra cada dia melhor. E eu tenho como provar isso, viu? Olha só as ofertas que estão esperando por vocês. Camarão Mares, R$ 19,98. Fralda descartável Huggies, R$ 29,90. Amaciante de roupas Comfort concentrado, R$ 13,90. Ah, e foi pensando em inovar sempre que o BH abriu uma unidade no Vale do Sereno. Ela fica na rodovia Januário Carneiro, 8760, no Vila da Serra, em Nova Lima. Supermercados BH. Muito bem, BH todo dia. Estamos de volta, né? E eu venho para o meu trono, né? Para a gente continuar e já receber mais uma convidada muito bacana que já esteve conosco aqui, mas a gente estava no YouTube quando ela veio e agora, né, desde o dia 10 de janeiro, a gente continua no YouTube, canal Viver Brasil, mas estamos também na NET, claro, canal 527 HD e o canal 9 também. Estou falando da vereadora Duda Salabert. Tudo bem, Duda? Tudo ótimo, um prazer estar conversando aqui. Muito bom. E eu estava nos bastidores ouvindo quanta história bacana no que se refere, como você bem disse, às famílias multiespécies. Eu aprendi isso contigo, né? Naquela vez que você esteve aqui. Então, eu queria que você falasse de novo, já que a gente está na TV a cabo agora, que ideia é essa de família multiespécie, Duda? É um conceito que traduz como que é complexa a relação nossa, não só interpessoal, mas também com o meio ambiente. Então, as pessoas costumam dizer, eu sou defensor da família, mas tem que colocar um plural aí, porque há vários arranjos familiares, e dentre eles o arranjo familiar que inclui a presença de animais, pets, daí a família multiespécie. O que parece ser um conceito abstrato, ele se materializa, por exemplo, em questões jurídicas. Quando um casal se divorcia, há debates, por exemplo, jurídico, o pet vai ficar com quem? Né? Pensão para o animal, porque há um custeio para o animal. Isso. Então, essa relação moderna é tão próxima nossa com animais domésticos que eles fazem parte da família e a relação e a projeção afetiva que nós temos com esses animais é uma relação, um laço familiar, que mostra um avanço, não tratando mais animais como coisa, como mercadoria, mas sim como um elemento afetivo, familiar, que nós trocamos experiências. Né? Não, e na pandemia é o que a gente falou, né, gente? Ajudou demais, né, o nosso sofrimento mental. Você concorda, Luísa? Concordo demais. Inclusive, nós dois não temos filhos e não pretendemos ter filhos. E os nossos filhos, na verdade, que nós temos, são os nossos pets. Nós temos 2 cachorros e uma calopsita e, assim, eles são tudo pra gente. E tratamos como filhos. Como filhos. Falamos, vamos lá buscar os meninos. E assim, e a gente, desde o momento que a gente se comprometeu em tê-los, a calopsita inclusive, porque por ser um pássaro, nós dois nunca tínhamos tido um contato, mas a partir do momento que a gente falou, não, nós vamos pegar para adotar, ela vai ser criada da maior maneira possível, assim, livre, então dentro do espaço onde que ela vive. Então a nossa casa é completamente telada para ela. Casa ou apartamento? Apartamento, isso. Mas ele é completamente telado e ela vive livremente na casa, assim, ela tem um puleiro no quarto, tem um puleiro na cozinha, ela anda para onde ela quiser. Aquilo que a Viviane falou, adoção responsável. Responsável, a gente viaja, a gente leva junto, sempre que possível, ter pet nas hospedagens, ela vai junto com a gente. Ela foi pra praia. Ela já foi pra praia 2 vezes. Gente, vamos aproveitar e entrar rapidamente nisso, depois voltar com a Duda numa outra questão, mas já que vocês falaram, a gente tem hotéis, vocês têm notado que tem hotéis, tá aumentando o número de hotéis que aceitam pets? Tá bastante, inclusive a demanda também tá, assim, absurda. Nós tivemos recente essa semana na Serra do Cipó e a pousada que nós estávamos, eu abri uma caixinha de perguntas assim no Instagram e falei assim, o que vocês querem saber daqui? Normalmente, né, há alguns anos atrás, eu reparava que as maiores perguntas das pessoas eram em relação a valor, né? Valor, em relação à localização, conforto. E me surpreendeu muito, porque eu posso dizer claramente que 65% das perguntas que nós recebemos foi justamente, é pet friendly? Eu posso levar o meu animalzinho?
Isso foi uma coisa, um ponto muito positivo, inclusive. Nós, inclusive, queríamos levar os Queríamos nossos, levar os só que o nossos. quarto que a gente estava especificamente não aceitava. Sim. Lá eles aceitam, mas em quartos específicos, preparados para os pets. E aí a gente ficou muito surpresa, eu falei, e fico muito feliz, inclusive, porque ao mesmo tempo que eu vejo que o número de abandonos, ele não erradicou e dificilmente vai, infelizmente, mas eu percebo que tem muitos tutores que hoje estão preocupando muito em realmente cuidar e dar uma qualidade de vida boa para os animais, sabe? Assim, pelo menos as pessoas que estão mais próximas da gente, da nossa rede, é o que eu fico mais feliz ainda, que eu falo que é uma rede muito boa, muito acolhedora. Eu vejo isso, que as pessoas sempre se preocupam, eu quero levar, eu não tenho com quem deixar, eu não quero deixar sozinho, eu não vou deixar o animal sozinho abandonado sem ter uma assistência. Pode ter que ir embora de um certo compromisso tal hora, porque eu tenho que alimentar meu gato, Isso. alimentar meu cachorro, acho As fantástico pessoas já isso. estão compreendendo mais Então, isso, né? então. Muito bom. Exatamente. Duda, vamos entrar numa coisa que você falou quando você esteve aqui, que é a importância, né, da questão da saúde humana ligada à saúde do animal, né, em termos de saúde pública. Vamos falar disso para a gente? Foi importante que, no contexto de campanha, eu defendi várias políticas públicas voltadas para os animais. Eu recebi muita crítica, por exemplo, quando eu discuti a defesa de um SAMU animal ou de algo similar em esfera nacional a um SUS voltado para animais. Aí fala, mas não tem nem para o ser humano, vai ter para o animal? E aí que é a questão. Nós temos que avançar em consciência, entender que é um conceito fundamental de saúde única. O que é o conceito de saúde única? É um conceito que opera com a ideia de que a saúde animal, humana e ambiental estão interligadas. Ou seja, você negligenciar uma saúde impacta outra. Então, dando um exemplo concreto. Segundo a OMS, 70% das novas doenças descobertas são de origem animal. 100% das últimas pandemias foram de origem zoonótica, origem animal. E a culpa não é dos animais. A culpa é da relação irresponsável e predatória que nós temos com o meio ambiente e com os animais. O que significa isso? Então, se nós queremos uma saúde humana contemplada, nós temos que valorizar a saúde ambiental e animal. Nós estamos num cenário de emergência climática, de crise hídrica. Olha como isso impacta diretamente nossa saúde. Por isso, defender saúde, defender políticas públicas para animais é defender a saúde pública humana também. Uhum. A leishmaniose visceral, por exemplo, né, que é uma doença que afeta cães, ela, se não toma cuidado, ela mata o ser humano. Sim. Assim, A dengue, por exemplo, a né? dengue. E aqui em Belo Horizonte nós temos uma das capitais assim, com maior índice de leishmaniose. Né? A raiva agora é um debate que a gente tem que voltar a fazer sobre a raiva. E a culpa não é dos animais. Nós temos que criar políticas públicas para garantir a saúde animal, para que não afete, em termos de zoonose de doença, a saúde humana. Né? Legal. E você tem uma questão também que eu acho interessante, que você não usa o termo praga. Você não gosta disso. Por quê? Eu acho que a gente tem que avançar. Eu sempre digo isso, que as leis são importantes, mas mais importante do que novas leis são novas consciências. O que muda o mundo não são novas leis, mas nova forma de pensar o mundo. Então nós temos, por exemplo, no Brasil uma lei que proíbe o racismo, criminaliza o racismo. Eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo? Então, mais importante do que criminalizar o racismo é promover um debate acerca do racismo em sala de aula. E isso vale para a questão socioambiental também. Nós temos que romper essa lógica antropocêntrica, que trabalha o ser humano como centro do universo e tudo voltado para o humano, e romper essa lógica para avançar para uma lógica ecocêntrica, que o ser humano não é dono do planeta, ele é parte do planeta. Ele coexiste. E aí, entender não só o ser humano como sujeito de direito, mas a natureza como sujeito de direito, os animais como sujeito de direito, como foi aprovado no Senado Federal Brasileiro, reconhecer os animais como sujeito de direito. Isso é uma forma de a gente ter uma relação mais harmônica com o meio ambiente e ampliar a nossa vida no planeta, Sim. já que nós estamos interligados com outras vidas. Então, daí essa importância da gente trabalhar com um conceito de ecocentrismo, né? Entender que todas as vidas estão interligadas. Então, barata não é praga, o E rato por não isso, é praga. chamar né? esses animais de praga não é uma praga. Né? Na verdade, se a gente for ver, esses animais eles se proliferam devido à atitude irresponsável do ser humano. A Então, falta os de pombos, por conscientização. exemplo, Isso, que as verdade. pessoas falam, é uma praga o pombo. Mas por que tem essa quantidade de pombo? Porque a forma como nós pensamos a cidade exclui completamente a possibilidade de vidas que iriam equacionar a vida na cidade e não ter tantos pombos. Então, o pombo não é uma praga. O pombo é uma ave
sensível e inteligente. Inteligente, O que nós temos que fazer não é dizimar os pombos, mas buscar um outro modelo de cidade que entenda a importância dessas vidas até para manter a nossa saúde. Né? Muito bom, legal demais, viu? Muito bom para a gente ampliar a nossa mente. Deixa eu colocar mais um convidado no papo aqui, né? E é um convidado bem interessante porque ele é um jornalista e está lançando, né, um livro de crônicas, né, de futebol, mas que trabalha um pouco fora da caixinha, né? E amanhã, inclusive, vai ter um debate muito legal de futebol e arte. Né? E a gente acabou vendo aqui também que o futebol também pode participar dos outros assuntos que estão no programa. Tanto a questão pet, como a gente viu, a questão do Mineirão, me surpreendeu, né? Quanto também a questão do turismo, que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nisso. Mas eu falo agora com o Luiz Henrique Freitas. Tá bom, Luiz? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, porque o programa está no ar o tempo inteiro. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Elias. Boa noite, né? Já é 7 horas da noite. É um prazer estar aqui com você, com seus convidados. Eu estou assistindo aqui o programa, assim, já desde o início. Então, temas muito legais e eu acho que essa preocupação com os pets, né, de cuidado com os animais, é cada vez maior, até porque, como vocês disseram aí, a pandemia, né, quem tem animal e quem não tinha, adquiriu um animal, então acho que essa preocupação é legítima e eu acho bem bacana, é um assunto bem legal. Luiz, você tem pet? Nós temos 2 pets. A gente demorou, né? Eu e minha esposa demoramos a ter um animal. Só depois que o nosso filho, que é o Caio Luiz, completou 18 anos, poxa, agora vamos ter que ter um bicho, não tem mais como segurar. Aí compramos uma cachorra, né? Uma Golden até, ela tá dando uma voltinha, mas é um animal muito dócil e tal. E além da Golden, a gente tem uma coelhinha, que é bem bonitinha também, fofinha. As duas não se dão muito bem ainda não, sabe? Mas estão acostumando uma com a outra. Muito legal, parabéns. E eu adorei porque você usou assim, nós temos. Ou seja, é essa ideia da família, eles são parte da família, né? Exatamente, Elias, porque quando a gente vai criar um animal, né? Eu já sabia disso. Poxa, o Caio, ele falou, pai, eu quero ter um cachorro e tal, acho muito legal. E aí nós ficamos discutindo, né? A Cleide também é minha esposa, como é que vai ser isso? Quem que vai cuidar? Olha, você vai cuidar dele, tá? E aí ficou aquela discussão, mas aí a gente, eu falei, velho, eu vou ter um animal, eu sei que a responsabilidade vai ser para cima de mim. Então, quem cuida, quem faz a higiene, quem lava o terraço, quem sai para passear, sou eu. Porque os meninos estão estudando, tem várias atividades, então a gente tem que assumir, assim, a responsabilidade de todo mundo. Mas quem é que vai pôr a mão na massa? Aqui em casa sou eu. Parabéns, muito legal. Sua saúde mental anda bem, tenho certeza. Muito bom. Henrique, eu queria que você falasse um pouco dessa sua empreitada, né? Eu te conheço como jornalista na área de TV, né? Nos bastidores, dirigindo telejornais e tal, mas você de repente agora o futebol entrou aí para valer. Que história que é essa, hein, Henrique? Olha, Elias, como você disse, né? Minha trajetória no jornalismo é sempre no jornalismo geral, né? Na política, na economia, nos assuntos da cidade. E aí, em 2019, eu voltei a frequentar os estádios de futebol. Como gerente de redação, eu tinha várias funções. Nessa época, eu trabalhava na Rede Minas e eu coordenava o programa Meio de Campo, né? Eu não apresentava o programa, mas eu dirigia as reuniões e dava, né, o norte do programa. Era uma equipe muito legal, era sempre as melhores reuniões da redação. Eu tinha reuniões no jornalismo geral, né, para fechar os telejornais, e toda terça-feira tinha a reunião do Meio de Campo, que era a mais gostosa, né? Aquela papo de futebol, né, numa mesa, várias pessoas reunidas. Aí eu decidi, como eu estava dirigindo o programa, e a gente estava fazendo várias mudanças, falei, poxa, eu vou voltar a frequentar os estádios. Nessa época, comecei a assistir os jogos de Atlético, Cruzeiro, América também, a gente ia para o estádio, montava toda aquela estrutura. E eu falei, poxa, é muito legal, acontecem muitas coisas no entorno do futebol que as pessoas não percebem. Então eu falei, poxa, além de vir para esse trabalho de entender o que está acontecendo dentro de campo, eu vou também começar a perceber o que acontece fora, no entorno do futebol, nos bastidores, o que envolve. E eu comecei a escrever sobre isso, Elias. E comecei a escrever com o olhar do torcedor, sabe? Não com o olhar do especialista, do técnico, daqueles caras que falam de tática e tal, porque tem muita gente boa aí para fazer isso.
Eu não sou o melhor cara para fazer. Então eu comecei a pensar no lado do comportamento, do sentimento do torcedor, daquelas questões todas que envolvem uma partida de futebol. E aí começou a dar certo. Eu fazia textos curtos, aí comecei a compartilhar, não só lá no programa, na redação. Falei, poxa, tem que ter esse olhar do torcedor e tal. Comecei a escrever, publiquei, criei um blog, comecei a colocar nos meus grupos de WhatsApp e as pessoas foram elogiando e tal. Poxa, esse tipo de jornalismo, são poucos os jornalistas que fazem isso no país, né? A gente tem o Fred Mello, que faz no estado de Minas, lá em São Escreve Paulo muito tem bem. o Luca Kfouri. Ele Fred brinca é maravilhoso, muito com as coisas, né? O texto dele é muito bonito, muito bom. Atleticano doente, né? Atleticano Mas doente, ele vai então, para além do futebol, né? Ele faz uma análise sociológica, né? A partir do futebol, é muito legal, muito legal. Isso, ele é um apaixonado e tem alguns textos dele que realmente são fantásticos. Mas eu comecei também a dar esse caráter, né, do torcedor. Como é que o torcedor vai para o campo de futebol, como é que ele se programa, o que ele faz. E aí tem essa paixão, tem humor, tem notícias também. Eu faço relação com outras coisas sem ser o futebol, né, para traçar esse entorno. Por exemplo, eu até separei aqui, o dia que a irmã Dulce foi canonizada, sim. Aí tem um texto. O livro é esse, pessoal. Deixa eu mostrar a capa. Tá. Aqui, ó. Futebol Mineiro. Legal, hein? Eu Bonito, reuni hein? os textos que eu fiz aqui. Obrigado, Elias. Eu acho que o designer foi bem aqui na capa. Eu reuni os textos de 2019 e 2020, que foram 2 anos emblemáticos, né? Porque a gente teve o ano de 2019, que é um ano difícil, né? O Cruzeiro caiu, o Atlético não saiu do lugar, o América também ficou patinando. E logo depois, no início de 2020, a gente teve a pandemia. E a pandemia parou o futebol no mundo inteiro. Então, mesmo parando, eu continuei escrevendo o que estava acontecendo no planeta, né? Aquela questão de todo mundo dentro de casa, todo mundo aterrorizado. 3 meses, quase 4 meses sem futebol, os clubes dando férias para os jogadores, aí aquela questão, poxa, quando esse pessoal voltar a jogar bola, quanto tempo eles vão demorar para entrar em forma? Então, essas questões todas. E tem um texto que eu acho muito legal, que foi na pandemia, foi no dia 13/10. O título é assim, viramos. Ou seja, a gente estava no 1º de julho, né, de 2020. Então, viramos os primeiros 6 piores meses das nossas vidas em todo o planeta. Eu acho que a nossa geração, né, as pessoas que estão vivas hoje no planeta, realmente passaram aquele primeiro período da pandemia sem uma notícia de vacina, sem uma notícia, né? Isso. Uma notícia de A gente não tinha notícia boa, né? A gente ligava o telejornal, ia para o WhatsApp, porque as coisas aconteciam muito nas redes sociais. Era só notícia ruim, cara. Não tinha como. Então, foi um período muito difícil para os jornalistas, né? A gente que trabalha com notícia, todos, né? era dia e noite escolhendo. Mas aí viramos, né, Henrique? Teve uma hora que nós eu falei, viramos, né? Voltando para o livro, né? Não vamos falar disso. Viramos. Então, nós viramos os piores meses das nossas vidas e aí os 6 próximos meses de 2020 trazem esperança, trazem novas notícias. E aí, realmente, lá em outubro, novembro, surgiu a notícia da vacina, aí as coisas começaram a voltar e o futebol voltou e eu escrevo sobre isso. Como é que foi a volta do futebol fora do Brasil e depois aqui. Legal. Daqui a pouco a gente volta um pouco mais nisso, né? E vamos falar do evento também, que a gente tem amanhã. Mas agora eu vou colocar o Mineirão no papo de novo. Vou puxar lá o nosso querido Samuel, porque, Samuel, dá pra gente pensar no Mineirão como um ponto turístico, né, de Belo Horizonte. Aí não é só o estádio, né? A Esplanada. Vocês trabalham com essa ideia aí na Esplanada também? Sem dúvida. Bom, a gente tem total noção e planeja para que o Mineirão seja sempre uma referência para a indústria criativa da cidade, né? Então, fizemos uma pesquisa junto ao FMG em 2019 e a gente entendeu que o Mineirão, através dos seus eventos e os seus shows, movimenta em um ano mais de R$1 bilhão para a economia da cidade e do estado. Então, cientes dessa responsabilidade, existem vários negócios, várias produtoras, artistas que dependem dessa atividade econômica para sobreviver. Né? Pelos estudos do IPAD, da UFMG, são mais de 5 mil pessoas que se empregam diretamente a cada 2 anos em relação aos eventos que acontecem no Mineirão. Né? É a primeira vez que um estudo de impacto desse é feito com o legado de Copa do Mundo. Para vocês terem ideia, o custo, né, do contrato do Mineirão com o Estado de Minas Gerais é de R$670 milhões
para a construção, né, para aquela reforma. Isso quer dizer que a cada ano a gente devolve para a economia mais do que foi gasto para a reforma do Mineirão. Então, isso é motivo de grande orgulho e responsabilidade para todos nós. Obviamente, esses números ficaram completamente parados nesse período de pandemia. E para nós é uma alegria retomar com uma super programação e uma notícia para vocês. Vamos voltar com uma programação 30% melhor e maior do que foi essa, que foi nosso recorde histórico em 2019. Muito bom. E tem uma questão ambiental do Mineirão também que é interessante, não é? A questão de 11 mil mudas de árvores, certificados que vocês têm, não é isso, Samuel? Exato. Gente, o Mineirão, isso pouco é falado, mas é o estádio mais sustentável do mundo. Para vocês terem ideia, na reforma do Mineirão foram plantadas mais de 11 mil árvores na região da Pampulha. Essas árvores são monitoradas até hoje através de uma parceria que nós temos com uma organização social para saber o estado delas, né? Se elas estão vivas, se elas foram, né, se as mudas foram arrancadas. Então isso é muito importante. Além disso, toda a água que é utilizada dentro do Mineirão, né, nos banheiros, ela é tratada dentro do próprio estádio. Essa água volta limpa para a rede, né, de esgoto da cidade. E também a gente tem a captação da água da chuva. 70% da água do Mineirão é água da chuva reutilizada, ou seja, economia de água. Também é o único estádio aí da América Latina que gera energia para todos os seus jogos de futebol e ainda gera excedente para a cidade. A capacidade de geração de energia do Mineirão é de 70 jogos por ano e a gente normalmente realiza aí cerca de 40, 50. Né? Então, muito são bom. Vários índices muito de probabilidade. Muito legal. Samuel, é o seguinte, será que tem espaço para plantar pelo menos mais umas 26 mil árvores aí, mudas? Tem espaço? Eu acho que sempre tem espaço para plantar mais, né, gente? Opa, então peraí, Samuel. Então, peraí, Duda, você precisa cumprir a promessa de campanha. Vamos lá, você está conversando com o Samuel, vamos lá. Samuel, eu vou marcar uma visita técnica aí, para a gente poder conversar, dialogar. Mas foi isso, a gente prometeu... Conta a história, conta agora. A gente prometeu que cada voto que tivesse seria uma árvore que plantaria. E aí você foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte. Olha a história, aí, Samuel. Quase 40 mil votos, quase 40 mil árvores de dívida. Meu nome tá hoje no SPC das árvores. Mas é uma dívida boa. A gente fez o maior plantio da história comunitária da história de Belo Horizonte, plantando 1.300 árvores em um dia só. 1.300 árvores? É muito pouco, você teve muito voto. No Barreiro. Está perdida. E ao todo, até agora, já superamos 3 mil árvores. 3 mil Mas árvores. aí tem dois projetos, um vai casar com o Mineirão. Isso. O primeiro é um projeto interessante que nós construímos com a Prefeitura de Belo Horizonte. Um projeto de ecoalfabetização, em que nós vamos plantar quase 10 mil árvores ao redor das escolas, para que o caminho das escolas seja o melhor possível. Que legal. Chamando a comunidade escolar para plantar e ser guardiã das árvores. Isso. E quando houver os plantios, vai ter o debate sobre justiça climática nas escolas. Então, já vão ser mais umas 10 mil árvores. Mas com o Mineirão, a gente está construindo isso com a Secretaria de Meio Ambiente. Novidade, não contei isso para ninguém, já que eu vou pegar o link. Está construindo com a Secretaria de Meio Ambiente, o nosso mandato também. E aí depois nós teremos que fazer uma reunião no Mineirão, que nós queremos fazer um duelo entre as principais torcidas de Belo Horizonte, que legal, de Minas, o América, Cruzeiro, Atlético, para chamar essas torcidas para fazer plantios e saber quem vai plantar mais árvore. Muito bom. Se é a torcida do Galo, do Cruzeiro ou do Atlético. Gente! Ô Elias, eu acho super bacana estar num programa como esse, né, com a Duda, com esse nível de consciência, né, de a Duda falar sobre as questões ambientais, mas também as questões sociais, que elas acabam ficando relegadas, né, também fazem parte do universo da sustentabilidade. E hoje a gente fala de economia regenerativa, né, a gente precisa, na verdade, não só causar um impacto, mas, na verdade, tem que causar um impacto positivo, a gente tem que melhorar o que a gente já piorou lá atrás. Então, contem conosco para qualquer ação que envolva a população, que envolva um torcedor, para trazer mais consciência ambiental, social e também para a gente combater aí os assédios, né, a corrupção, todos os índices que estão aí na Agenda 2030 da ONU. O Mineirão é o único estádio do Brasil, e isso não é é uma vergonha para os outros, eu acho que todo mundo tinha que ser, que é signatário do Pacto Global da ONU, que é um compromisso que as empresas privadas assumem em aderir aí aos princípios da sustentabilidade. Boa, muito bom.
E parabéns pela campanha da luta contra a homofobia, sempre legal, né? No mês ali do combate, vocês fazem uma ação para fora do Mineirão, então, muito bom. Samuel, eu sei que você está com o horário apertado, precisa sair agora, mas eu queria um furo, eu queria uma notícia que você não deu em lugar nenhum aqui pra gente do canal Viver Brasil, pro BH Todo Dia com relação ao Mineirão. Se vira aí, Samuel. Olha, eu já dei um furo, né, que é 30% a mais de eventos no nosso calendário, né? Então, acho que esse é um grande furo. Acho que os próximos vão ficar para o próximo programa. Me convida de novo que eu trago mais um. Mineiro, né? Mineiro é fogo. Muito bom. Samuel, muito obrigado pela participação, viu? Um bom final de semana para você e muita luz aí, muita força no seu trabalho. E antes de sair, o seguinte, eu quero combinar com você que o casal Mil que está aqui, eles precisam gravar aí no Mineirão. Então, eles precisam que você dê uma ajuda aí, liberar, para eles fazerem um vídeo legal no Mineirão para divulgar o Mineirão. Pode ser? Tá facílimo. Vamos combinar, o canal tá super aberto, a gente adora esse tipo de programação e parabéns pelo trabalho de vocês. Elias, tem um abraço vindo aqui de casa para você, que é do Thiago, viu? Que é super seu fã. Oh. Valeu demais. Obrigado, viu? Beijo para você. Valeu demais. Tchau. Muito bom. Então, jovens, eu já fiz o caminho aí para vocês, né? Então, não tem empecilho mais com o Mineirão. Agora vai. Gente, isso é coisa de mineiro, né? Exatamente. Que vai abrindo as portas e vai, né? Costurando, e as coisas, comendo pelas beiradas. e tudo vai acontecendo. Vai dando certo. Eu queria fazer uma pergunta para a Duda. Por favor, Patrícia. Em relação exatamente a plantios de árvores. Porque a gente vê muitas árvores sendo cortadas na cidade porque elas realmente estão ocas, podem ocasionar algum acidente, né? Verdade. E eu ando muito a pé, eu moro no Barro Preto, trabalho no centro. Barro Preto sofreu muito, né? Ali na Augusto de Lima, na época, várias árvores caíram ali, né? Sim, verdade. E eu vejo que essas árvores não são replantadas. Existe uma política na cidade, Duda, para que as árvores sejam replantadas? Existe algum monitoramento dessas árvores que precisam de replantio? Porque eu tentei saber e não consegui achar nada sobre o assunto. Existe. Acho uma pergunta muito importante, que é comum as pessoas falarem, olha, cortou a árvore aqui em frente à minha casa e não plantaram outra. Né? Fica só aquela raiz gigante, né, no chão. Isso. Mudou o plano diretor e a legislação no município, e no estado também, mas falando especificamente do município, então, algumas áreas em que houve o corte, de fato não pode plantar mais, porque, por exemplo, a gente tem pensado numa cidade hoje mais acessível possível. Então, tem as pessoas com deficiência, antigamente você plantava na sua calçada ali e preocupava só com a árvore e desconsiderava essa outra possibilidade. Então, um dos motivos de não haver o plantio em alguns locais, sobretudo de calçada, é porque essas novas legislações são mais rígidas. Sim. E aí não é feito. Mas não justifica. Belo Horizonte já foi cidade de jardim, nós lutamos para que resgatemos esse conceito. Sim. E uma notícia boa. Por causa dessa quantidade de árvores que nós estamos plantando, nós aumentamos no ano passado 8% a mais a quantidade de árvores que Belo Horizonte plantava. Então, Belo Horizonte tinha um número X que plantava, depois que nós começamos esse debate com a prefeitura, aumentou 8%. E queremos aumentar mais. Porque nós temos, por exemplo, a região noroeste, do Caiçaras e outros bairros, que apenas 1,8% da região é arborizada. É muito abaixo do que é exigido para promover saúde. Porque, inclusive, o plantio de árvore é bom não só para a saúde nossa, mas também a saúde financeira. Porque pesquisa mostra que os bairros arborizados têm o valor do imóvel de 15% a 20% maior. Boa, quem não quer morar no bairro arborizado, né? Onde que vocês moram? Floresta. Muito bom, Duda. Gosto dos seus argumentos estratégicos, assim. Muito bom. Gente, nós vamos fazer um intervalo. Luiz Henrique, continua aí, porque você tem um convite já para fazer no próximo bloco. E o próximo bloco, a gente vai entrar um pouco mais no Casal Mil. Tem algumas imagens deles bem interessantes, tentando promover o turismo, né? Tanto para quem sai de Belo Horizonte, para quem chega em Belo Horizonte, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu demais!